iPhone 16 Pro ou Galaxy S24 Ultra? Qual desses dois aparelhos aqui será que está valendo mais a pena da gente investir nossa grana? Bom, esse é o papo que a gente vai bater aqui hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise. E vamos lá, começando o nosso papo, mas antes, já peço para você deixar aquele like aí, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade como essa que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Iniciando o nosso papo aqui, a gente vai ter algumas diferenças, obviamente, entre esses dois aparelhos, além meramente do seu visual. A gente vai ter aqui diferenças de chipset. O S24 Ultra vai trazer aqui pra gente o Snapdragon 8 Gen 3, o iPhone 16 Pro vai trazer pra gente o A18 Pro, o processador da Apple A18 Pro, e a gente vai ter também algumas diferenças em questão de memória RAM, por exemplo. 8 GB de memória RAM aqui no iPhone 16 Pro versus 12 GB de memória RAM aqui no S24 Ultra. Embora, num primeiro momento, eu tenho que falar para vocês o seguinte: essa diferença de números de memória RAM não necessariamente vai impactar no desempenho diretamente do aparelho. Isso porque a Apple consegue fazer uma otimização de sistema aqui mesmo com menos RAM do que no Android. Isso porque a Apple é quem é a dona do sistema e é dona do hardware. É ela que faz as duas coisas. Então ela consegue fazer tudo muito bem otimizado para que tudo gire ali redondinho, mesmo que numericamente falando a gente tenha menos memória RAM aqui no iPhone 16 Pro do que no S24 Ultra. Então esse não é o ponto mais importante aqui da nossa abordagem. Mas continuando, essa versão que eu tenho aqui em mãos tem 512 GB de armazenamento. Esse aqui tem 128 GB de armazenamento. É óbvio que você tem também a versão dele com mais armazenamento, mas aí você desembolsa uma grana absurdamente mais alta para ter ele. E olha que ele já tem um preço extremamente salgado. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu não encontrei ele por menos de R$ 8.500 versus R$ 6.500 aqui do S24 Ultra. Então a gente tem uma diferença aí absurda de R$ 2.000. É bastante coisa. E olha que eu já encontrei o S24 Ultra abaixo dos R$ 6.000 por 5.800 e alguma coisa. Então, fica ligado aí que vira e mexe tem umas promoçõezinhas espertas que acabam ajudando a gente a comprar um top de linha como esse aqui. Bom, esse já é o primeiro ponto que a gente precisa considerar e super bem considerar. Continuando o nosso papo, a gente vai ter câmeras aqui excelentes em ambos os aparelhos, mas falando aí em termos de números, a gente vai ter um sensor principal aqui no iPhone 16 Pro de 48 megapixels versus um sensor principal aqui no S24 Ultra de 200 megapixels. É bastante coisa. Embora, por si só, a resolução não queira dizer muita coisa. Isso aí só serve para o tamanho do arquivo, para o tamanho de foto, por exemplo, que você consegue imprimir. Não necessariamente isso vai se traduzir em qualidade final de foto. O que vai interferir efetivamente na qualidade das fotos vão ser alguns fatores. Por exemplo, uma abertura maior de câmera, um sensor maior. Tendo um sensor maior, obviamente, você vai conseguir também capturar mais luz. Vejam que tudo é questão de luz. Em sensor, quando a gente fala de câmera geral, tudo é questão de luz. Quanto mais luz conseguir entrar pelas câmeras, melhor vai ser a qualidade também final dos arquivos e das fotos que vocês vão ter, principalmente em questão de baixa iluminação. Então, nesse ponto, eu não vou nem considerar os 200 megapixels aqui do S24 Ultra. Para mim, o que vai fazer a diferença é outra questão, é o zoom óptico que cada um consegue dar. Por exemplo, aqui no iPhone 16 Pro, você vai ter um zoom óptico de 5 vezes, no máximo. E aqui no S24 Ultra, você vai ter um zoom óptico de 10 vezes. É o dobro do que o iPhone 16 Pro consegue fazer. Isso sem falar no zoom digital, porque aí a gente vai ter um abismo absurdo entre cada um desses aparelhos. Aqui no S24 Ultra, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue dar um zoom digital de 100 vezes. É claro que esse zoom digital aqui do S24 Ultra, na verdade é um zoom híbrido, onde ele vai misturar ali o que ele consegue fazer óptico versus o que ele consegue fazer de maneira digital. Não vai ser aproveitável em todas as situações. Isso é mais para quando você quer ter aquela curiosidade de dar um zoom em algum determinado ponto para poder ver, de repente, sei lá, um pássaro que está passando em algum lugar, ou que está pousado em algum canto. Você quer dar um zoom ali só para tentar entender o que está acontecendo, ou então, de repente, você quer dar um zoom na Lua. E aí, sim, você consegue fazer um bom uso desse zoom aí híbrido de 100 vezes. Mas, na maioria das situações, não é aplicável, exatamente porque você vai ter uma baixa qualidade. Quanto maior o zoom digital, pior vai ser a imagem final, porque mais ruído acaba acontecendo, entre outras questões. Beleza? Mas ainda assim, é uma vantagem e tanto que eu considero em relação ao iPhone 16 Pro. Você passa a ter possibilidades de fotos muito maiores do que aqui
no iPhone 16 Pro. Um outro ponto de destaque entre esses dois aparelhos vai ser a bateria. Enquanto aqui no S24 Ultra a gente vai ter 5.000 mAh de bateria, aqui no iPhone 16 Pro a gente vai ter 3.582 mAh de bateria. É bem menos do que o S24 Ultra. Embora eu possa falar também para vocês o seguinte, no meu uso do dia a dia, ambos se saem muito parecido em termos de autonomia. Isso dentro, obviamente, da minha utilização. Cada um vai ter uma utilização distinta. Eu ainda estou testando bastante aqui a autonomia no iPhone 16 Pro, então ainda falta um tempo aí para o aparelho se adaptar ao meu tipo de uso e tudo mais, para ver como é que ele vai fazer com que essa bateria fique mais otimizada para o meu dia a dia. Mas no primeiro momento eu posso dizer para vocês que ele tem se saído bem com relação à bateria, tem durado basicamente a mesma coisa do que o S24 Ultra. Um outro ponto que a gente precisa considerar é o tamanho da tela. Então a gente tem aqui uma tela que no S24 Ultra é de 6.8 polegadas versus 6.3 polegadas aqui no iPhone 16 Pro. Isso vai depender do gosto de cada um, vai ter gente que vai preferir uma tela menor, vai ter gente que vai preferir uma tela maior, mas fica a critério de cada um. Eu prefiro uma tela um pouquinho maior, porque eu acho que você consegue ter um visual aqui de mídias mais interessante, mas aí vai de cada um. No iPhone 16 Pro, eu também curto a tela dele. Ela é uma tela um pouco menor, mas é uma tela que fica ali padrão na sua mão, para enfiar no bolso ele fica mais tranquilo. O S24 Ultra é um trambolhão, é um excelente aparelho, mas ele é um trambolhão, né? Olha só o tamanho dele, ó. Olha perto do iPhone 16 Pro. Ele é muito maior, então ele acaba ocupando um espaço bem maior. Ele fica mais trambolhudo, né? Para quem enfia no bolso sabe que isso acaba fazendo diferença, chama muita atenção. Aqui o iPhone acaba passando um pouquinho mais desapercebido. Mas eu prefiro particularmente uma tela maior, que me permita ter um visual de conteúdo mais interessante, de maneira mais ampla. Se eu quiser fazer uma leitura, de repente, de um livro digital aqui, eu consigo. Então, isso é mais bacana, na minha opinião, dentro, obviamente, da minha utilização. Um ponto de vantagem que eu acho que é a favor do iPhone 16 Pro é a maneira com que ele desbloqueia. Por quê? Porque aqui você tem o Face ID, basta você olhar, ele já desbloqueia e habilita a tela para você na hora. Ele não erra, não falha, não existe essa possibilidade, pelo menos em nenhum dos iPhones até hoje que eu tive. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu de eu olhar e ele não me reconhecer e não habilitar a tela para mim instantaneamente. Já com os Androids é muito comum, mesmo nos mais premiums, como é o caso aqui do S24 Ultra, de você ter problemas às vezes na hora de fazer a biometria, de colocar a biometria ali para ele habilitar a tela para você, desbloquear, para você começar a utilizar. É muito fácil de acontecer de você botar várias vezes o dedo e ele não reconhecer a sua digital. Mesmo quando você não tem problema digital nenhum, porque tem pessoas que têm esse problema na digital, a minha não tem, é perfeita, mas ainda assim ele às vezes não consegue fazer a leitura corretamente e dá erro. Às vezes dá tanto erro que ele bloqueia e fala que eu só posso fazer novamente o desbloqueio daqui a tantos segundos. Então isso é um problema quando você quer fazer o desbloqueio mais rápido ali e tudo mais. O iPhone 16 Pro vai levar vantagem em relação a esse assunto. Ambos os aparelhos vão contar com inteligência artificial, embora elas só estejam sendo efetivamente implementadas, principalmente para a gente aqui do Brasil, aqui no S24 Ultra, porque no iPhone 16 Pro nem sinal ainda desse papo, tá? Embora a Apple tenha alardeado bastante aí o Apple Intelligence, isso ainda não está acontecendo efetivamente, principalmente em português. Então a gente vai levar ainda um tempo para conseguir ver essas situações acontecendo, provavelmente lá para o meio do ano que vem. Espero estar errado, espero que as coisas aconteçam um pouco mais rápido que isso, mas essa é uma estimativa que a galera tem feito aí de maneira mais ampla, tá? E realmente me parece ser mais plausível de que isso aconteça. Ou seja, nesse ponto, o S24 Ultra está na vantagem, porque você já consegue utilizar vários recursos de inteligência artificial aqui no S24 Ultra, como por exemplo e principalmente no aplicativo Notas aqui da Samsung, que passou a ser uma mão na roda. Realmente é o aplicativo, na minha opinião, atualmente de notas melhor que tem disponível no mercado. Beleza? Porque você agora realmente consegue otimizar o seu trabalho no aplicativo Notas, se você precisar fazer uma edição, se você precisar fazer ali um resumo, enfim, várias situações que você consegue utilizar agora a inteligência artificial a seu favor aqui com o S24 Ultra. E por fim, um ponto importante que a gente precisa destacar aqui também. Vai depender do seu ecossistema. Se você já tem um ecossistema aí da Apple, obviamente vale mais a pena você migrar para o iPhone 16 Pro, porque
ele já está inserido no ecossistema que você tem. Você não vai ter dor de cabeça com relação a transferir arquivo, a nada disso. Se você migrar aqui de repente para um S24 Ultra, você já vai ter engasgo, porque nada é compatível. Você vai ter que mudar uma série de rotinas que você já faz para poder se adaptar a ter um aparelho Android tendo um ecossistema da Apple, o que não faz o menor sentido. A recíproca também é verdadeira. Se você tem um ecossistema todo aqui, por exemplo, da Samsung, não faz sentido você migrar para o iPhone 16 Pro, porque você também vai encontrar os mesmos problemas. A gente tem alguns aparelhos que não são compatíveis entre as marcas. Por exemplo, se você tiver aqui um Galaxy Watch, você não vai conseguir conectar ele aqui no iPhone. Assim como se você tiver um Apple Watch, você não vai conseguir conectar ele aqui no S24 Ultra. Então, tudo isso vai fazer a diferença para quem já tem o ecossistema de uma empresa ou de outra. É uma questão que precisa ser levada em consideração. Agora, em termos gerais, depois de tudo que eu falei aqui para vocês, eu entendo o seguinte: o melhor custo-benefício entre esses dois aparelhos, entendo que são super caros, mas a gente está falando de custo-benefício em relação a aparelhos top de linha. O melhor custo-benefício entre os top de linha que estão aqui na minha mão é o S24 Ultra, sem sombra de dúvida nenhuma, porque ele custa R$2.000 a menos do que o iPhone 16 Pro. Só por isso, porque ele vai te entregar a mesma performance basicamente, então fica aí essa questão e o valor, que é o principal diferencial, na minha opinião, para ser levado em consideração na hora de você fazer a compra de um ou outro, caso você já não tenha o ecossistema de uma empresa ou de outra. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado dos dois aparelhos, caso vocês estejam interessados em um ou em outro. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye!